Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. É o texto que nós vamos ler nessa noite para a nossa reflexão. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte. Ou seja, esta enfermidade não vai honrar a morte. Essa enfermidade não vai glorificar a morte, e sim a Deus. Esta enfermidade é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Vamos aqui já, nós conhecemos o texto, vamos para o versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo 17 do capítulo 11. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a se levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Repete as mesmas palavras da sua irmã. Senhor, o Senhor infelizmente chegou tarde. Senhor, se o Senhor estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Como se tempo e espaço fossem problemas para o Senhor Jesus. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se e perguntou: onde o sepultastes?
Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. E alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Será que ele também não podia ter impedido a morte dele? Ele não impediu e agora ele morreu, e se morreu, tudo está acabado. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era uma gruta a cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes, os fariseus, convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, sendo um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer a toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor. A tua palavra é a verdade. E é ela que nos alimenta espiritualmente. Através dela nós somos fortalecidos no nosso homem interior. Através da tua palavra nós somos transformados nas nossas concepções, na nossa visão de mundo, na nossa interpretação da vida. A tua palavra vem sobre nós, molda a nossa compreensão, estrutura, ó Deus, a nossa vida da maneira como o Senhor deseja e nos permite enxergar as coisas como o Senhor enxerga. E é por isso que eu te suplico, dá-nos a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Deus, livra-nos de toda carnalidade, ó Deus, de toda intencionalidade humana, porque a carne é inimiga do Senhor e não te glorifica. Então, dá-nos a tua palavra pura, genuína, que ela seja alimento, ó Deus, para as nossas almas, livrando-nos também de toda perturbação e de toda inquietação. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. E nós aprendemos isso no seminário, né? Quem fez o seminário, todas as vezes que nós vamos fazer a exposição de um texto, nós precisamos ler aquele texto várias vezes
para descobrir qual é o tema central. Qual que é o versículo-chave, qual que é o tema central desse texto, desse parágrafo, dessa narrativa. E por mais que o texto esteja falando de morte, o tema central do texto não é a morte. Eu li, parei e enfatizei. O Senhor Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não vai honrar a morte. Essa enfermidade vai trazer a morte, mas ela não vai honrar a morte. Essa enfermidade não vai glorificar a morte. Então, por mais que o texto fale de uma coisa extremamente dolorosa, que é a morte, a ênfase do texto, a centralidade do texto não é a morte. O texto não enfatiza o poder da morte, embora saibamos que ela seja poderosa, mas o texto enfatiza o poder que o Senhor Jesus tem sobre a morte. Então, essa enfermidade não é para glorificar a morte, mas essa enfermidade é para glorificar o Filho de Deus. Porque o Filho de Deus, ele tem poder sobre a morte, porque o Filho de Deus... E aí entra o versículo-chave, o tema-chave da narrativa: o Filho de Deus, que é Jesus, ele é a ressurreição e a vida, glória a Deus. Mas a Bíblia também não nos nega que a morte é uma grande inimiga do ser humano. A pior e mais factível consequência que o pecado trouxe sobre nós. A evidência cabal de que nós transgredimos, de que nós pecamos contra Deus, de que nós somos pecadores, é a morte quando ela se abate sobre nós. A morte, quando ela visita um lar, ela deixa os seus tentáculos de dor, de feridas. Onde ela passa, a dor fica, a dor da separação, a dor dos planos que não mais serão concretizados. A morte, ela coloca fim nos nossos planos. Aquela viagem tão sonhada, aquele livro tão desejado a ser escrito, talvez a possibilidade de ver os netos, aquela casa a ser construída, quando a morte vem como uma inimiga, demonstrando de uma forma palpável e concreta de que nós somos pecadores e ela é o salário, a recompensa do nosso pecado, onde ela passa, ela deixa um rastro de dor, da saudade da separação, e me dói profundamente imaginar que muitos planos sonhados, muitas coisas boas desejadas, não mais se realizarão, não mais se concretizarão. A morte é um inimigo. É por isso que o salmista diz: olha, não deposite a sua confiança nos homens. Não crie muita esperança nos homens. Não faça dos homens a sua esperança e a sua segurança. Ainda que eles sejam príncipes, ainda que eles sejam governantes, ainda que eles sejam poderosos, porque quando a morte visitá-los, num só dia são interrompidos todos os seus planos e todas as suas possibilidades. A morte mata o pobre, mata o rico, ela mata o indigente, como mata o governador, mata o senador. A morte é a coisa mais democrática que existe. E essa semana foi muito dura para todos nós brasileiros. Não havia nos noticiários outra coisa que não fosse falar e propalar
a força destrutiva da morte que se abateu sobre nós. Foi uma semana muito dura para nós, da Igreja Batista Central de Anápolis. Depois de muita oração, de muita intercessão, nós assistimos impotentes o recolhimento da nossa querida irmã Fátima, esposa do pastor José, um homem de Deus, um homem de oração. No mesmo dia, assistimos também à morte do nosso querido Prestes, ainda muito jovem. Que dor! Quantos planos a serem realizados, quantas coisas ainda a serem conquistadas que foram interrompidas pela visita da morte. Hoje recebemos a notícia da morte da mãe da nossa irmã Cláudia Age, que depois de um tempo internada, veio a óbito. O pai da nossa querida irmã Dulce, que depois de uma breve recuperação, numa melhora inusitada, hoje também ficamos sabendo que veio a óbito. Uma semana dura, uma semana em que a morte, visitou muitos lares, muitas famílias. E esse texto aborda essa questão da morte. Mas eu repito, o tema central do texto não é o poder da morte. O tema central do texto, em nome do Senhor Jesus, grave isso, o tema central do texto é o poder que o Senhor Jesus tem sobre a morte. Toda a narrativa aqui ela é desenvolvida para chegar nesse tema central. Jesus tem poder sobre a morte, Jesus é a ressurreição e a vida. Eu amo as narrativas e elas me encantam, especialmente pela forma como a história é contada. Começa dizendo que estava enfermo Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo do Senhor Jesus. Quem era Marta, quem era Maria, eram pessoas extremamente queridas pelo Senhor Jesus. E eu queria então começar dizendo para nós nessa noite que as pessoas amadas pelo Senhor também estão sujeitas ao sofrimento e às adversidades da vida. O texto repete várias vezes, quando Marta e Maria mandam um mensageiro atrás de Jesus, pedindo o socorro de Jesus, elas dizem, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ou seja, as pessoas amadas do Senhor Jesus, como eu, você, eu me sinto profundamente amado pelo Senhor Jesus, e sei que o Senhor Jesus te ama profundamente. Mas as pessoas amadas pelo Senhor Jesus também estão sujeitas ao sofrimento, estão sujeitas às enfermidades e, infelizmente, estão sujeitas à morte, à temporalidade. Nós somos amados de Deus, a Bíblia diz isso com toda clareza, profundamente amados. Está enfermo aquele a quem tu amas. E o versículo 5 diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã Maria e a Lázaro, para não deixar dúvidas de que aquela família, aquele pequeno núcleo familiar, formado de duas irmãs e um irmão, eram profundamente amados de Jesus. Mas aquele amado, aquele querido de Jesus, ele ficou doente. Assim como muitos amados e queridos do Senhor Jesus têm ficado doentes, enfermos nesses dias. E aquela doença que a Bíblia não cita qual foi, aquela doença matou Lázaro.
mostrando a impotência do ser humano diante de algumas enfermidades, mostrando a impotência nossa, mostrando a nossa fragilidade, mesmo sendo amados pelo Senhor Jesus, nesse tabernáculo terrestre, nessa barraca terrestre, nós somos impotentes diante de algumas vicissitudes da vida, mas o Senhor Jesus não. Primeiro ponto é pessoas profundamente amadas pelo Senhor Jesus também passam pelo vale da sombra da morte. Todos nós, humanos que somos, sentimos a dor da morte. Não amamos a morte, não corremos para a morte. Amamos sim a vida, porque Deus nos fez para a vida. As pessoas amadas e profundamente amadas pelo Senhor Jesus também podem se enfermar e podem morrer por causa de uma enfermidade, como aconteceu com Lázaro. Isso não quer dizer nunca, jamais, que essas pessoas não foram profundamente amadas pelo Senhor. A primeira coisa que nós precisamos aprender nessa narrativa é isso. O texto está falando da morte, da fragilidade nossa diante da morte, das doenças, mesmo sendo amados por Deus. Mas também está falando daquele que tem poder e autoridade sobre as enfermidades e sobre a própria morte, aquele que tem a palavra final sobre todas as coisas, que é o nosso amado, querido, bom pastor, que nos ama profundamente, que é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que verdade libertadora, que aquece o meu coração, e tenho certeza que aquece o seu também. Então lembre-se disso. Pessoas amadas pelo Senhor também estão sujeitas às adversidades, estão sujeitas a passar pelos vales da vida e a passar pelo vale da sombra da morte. A diferença é que o Senhor, que tem poder e autoridade sobre todas as coisas, passa juntamente com eles. A segunda coisa que o texto nos ensina, e que eu preciso que nós guardemos isso dentro do nosso coração, é que o timing de Deus, o tempo de Deus, não é necessariamente o nosso tempo. Nós gostaríamos de mover Deus, né? De acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa urgência. Nós temos as nossas urgências e queremos que as nossas urgências sejam as urgências de Deus. Mas não conseguiremos jamais colocar Deus dentro da roda do nosso tempo e fazê-lo girar de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa urgência. Deus não vai se submeter a isso, porque Ele é Deus. Não significa que Ele não se importa com a nossa urgência, com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação. Ele se importa, Ele toma conhecimento, mas Ele não se submete à nossa urgência. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. É urgente, Senhor. Venha curá-lo. Se não quiser ver o teu amigo morto, Lázaro, por favor, Senhor, dá-te pressa e venha socorrê-lo e socorrer a nós.
E o versículo 6 fala uma coisa muito forte. Quando, pois, o Senhor Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. A urgência de Marta, Maria, Lázaro não significava a urgência de Deus, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós é que temos que fazer os nossos caminhos, caminhos de Deus. Nós é que temos que submeter os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Nós é que precisamos submeter o nosso tempo ao tempo de Deus e não querer submeter Deus ao nosso tempo, aos nossos pensamentos, aos nossos caminhos. Seria querer fazer girar a roda ao contrário, e ela não vai girar, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, tem o poder e o direito de saber todas as coisas, nós não. Aprendi e tenho aprendido a não cair nessa tentação de querer responder, de querer saber e de querer entender todas as coisas. Eu não sou Deus. Eu me consolo e me realizo na suficiência do meu Deus, o meu Senhor, saber todas as coisas. E na suficiência dele saber, dele conhecer, para mim basta. Para mim é suficiente. Senhor, venha. E o Senhor não vem. O Senhor demora 2 dias. Mas o Senhor demora 2 dias na perspectiva e no tempo de Marta e Maria. Mas o Senhor não demora 2 dias no tempo dele, nos projetos, nos planos e nos propósitos dele. É interessante que quando o Senhor Jesus chega ali na entrada da aldeia, e que Marta vem correndo ao seu encontro, a primeira coisa, num ato de cobrança, eu consigo ler nas entrelinhas como se fosse uma cobrança: Senhor, se o Senhor tivesse chegado a tempo, se o Senhor estiveras aqui, o nosso irmão não teria morrido. Na limitação da compreensão humana de Marta, de Maria, de todos nós, às vezes pensamos que o Senhor está sujeito à temporalidade, ao espaço. Ora, de onde Jesus estava, ele poderia ter dado uma palavra e o Lázaro seria curado. Marta, na sua interpretação de Deus, da sua vontade, das suas ações, numa perspectiva muito humana, imagina o Senhor limitado ao tempo e ao espaço. O Senhor não estava aqui, a tempo e a hora. O Senhor não chegou aqui no tempo e na hora. Se tu estiveras aqui, Senhor, o nosso irmão não teria morrido. Parece que as duas combinaram, né? Porque o sentimento era o mesmo. Marta se encontra com Jesus, volta e diz para Maria: o Mestre está aqui e te chama. Esse versículo eu tenho gravado na minha memória nada mais, nada menos do que uns 40 anos. O que são os atos soberanos de Deus? Que você não entende na hora,
mas depois você entende. Mudei para Anápolis no ano de 1979, há 42 anos atrás. Fazer 42. Perdido aqui na grande metrópole de Anápolis, para quem vinha de Abadiânia. Chegou domingo sem saber o que fazer. Marchei para a Catedral do Bom Jesus. E quando eu coloquei o meu pé no limiar de entrada e levantei os olhos, estava escrito lá em cima, na entrada, em letras garrafais: o Mestre cá está e chama-te. O Mestre está aqui e te chama. Foram as palavras de Marta para Maria. Mal sabia eu, hoje eu sei, o Senhor que eu não conhecia, o Senhor que para mim era história, era uma cruz pregada na parede, hoje eu entendo. Hoje eu entendo, pelo Espírito Santo, que foi Ele quem me chamou. Hoje eu entendo que era naquele tempo, 2 Coríntios capítulo 6, eu te ouvi no dia da oportunidade, eu te escutei, eu te chamei no dia da oportunidade, eu te chamei para a salvação. O Mestre está aqui e Ele te chama. E Maria deixa tudo, sai correndo, estabanada, para se encontrar com Jesus. Porque, meus queridos, não tem lugar melhor para se estar. Não tem presença mais aconchegante e acolhedora para se estar no momento da visitação da morte, da dor da morte, do que na presença do Senhor Jesus. Era uma dor muito profunda, era uma dor dilacerante, era uma dor que, como eu disse, gerou separação, mostrou, esfregou na cara toda a impotência, toda a fragilidade. Nessas horas, o melhor lugar para se estar é estar aos pés do Senhor, e ela deixou tudo e saiu correndo para estar com o Senhor Jesus. E é isso que eu gostaria de dizer para esses queridos que perderam pessoas nesses dias e que foram visitadas pela dor mais profunda que existe. O Mestre te chama. Ele está vivo. Ele está aqui. Ele chegou. E ela sai correndo. E chega diante de Jesus. E se prostra, como que numa combinação que não existiu, né? Mas as duas falam a mesma coisa, na sua limitação da compreensão de quem é Jesus. Senhor, se tu estiveras aqui, nosso irmão, meu irmão não teria morrido. Quantos de nós certamente fazemos essa pergunta: Jesus, por que o Senhor não foi lá no hospital? Por que o Senhor não visitou aquele querido? Minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa. Se o Senhor tivesse ido lá, se o Senhor estivesse lá, se o Senhor fosse lá, se o Senhor visitasse lá, certamente eles não teriam morrido.
Eu entendo, é a limitação da dor que bloqueia a nossa compreensão, querendo submeter ao Senhor, ao espaço, o tempo, né? Se o Senhor tivesse ido lá, se o Senhor tivesse visitado, se o Senhor estivesse, não. A morte de Lázaro permitiu a maior revelação espiritual de todos os tempos. Preste atenção. A morte que traz dor, a morte que é inimiga, a morte que destrói planos, que destrói sonhos, a morte de Lázaro, ela não se autoglorificou em Lázaro, mas ela foi obrigada a glorificar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. Porque a morte de Lázaro revelou a maior verdade espiritual, a maior revelação espiritual de todas. O versículo-chave, o versículo central dessa narrativa, e toda a narrativa ela marcha e caminha em direção ao versículo 25, quando as irmãs tentam limitar Jesus ao espaço-tempo. O Senhor não estava aqui. Se o Senhor estivesse aqui, local, geográfico, se o Senhor tivesse chegado a tempo. Aí Jesus vira para Marta: minha filha, presta atenção, presta atenção. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Quem crê em mim, quem está em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Essa é a maior revelação espiritual de todos os tempos. Ali estava aquele que tem o poder de pisar na espinha dorsal da morte e quebrar-lhe o poder. Ali está aquele que é maior do que a morte, que não vai ser, que não será, mas que é. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, não morrerá eternamente, mas viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem está em Jesus não morre eternamente. Quem ouviu o chamado de Jesus o Mestre está cá e chama-te. Quem ouviu o chamado de Jesus, ouviu o chamado, aceitou o chamado, confiou em Jesus, nunca mais morrerá, mas passou da morte para a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. Jesus, quem está nele, não morre eternamente. Só existem duas possibilidades para nós, seres humanos. Ou morremos nos nossos pecados, ou morremos em Jesus. Quem morre nos seus pecados já está morto, já está condenado. O salário do pecado é a morte, é a condenação.
Mas feliz, bem-aventurado, bendito aquele que ouviu o chamado do Senhor Jesus. O Mestre está aqui, Maria, e te chama. E ela sai correndo para se encontrar com Jesus. Quem ouviu o chamado de Jesus, quem crê em Jesus, quem está em Jesus, pela fé. Pois a fé é o meio pelo qual nós nos apropriamos dessa verdade, transformamos essa palavra de Jesus numa verdade certa, absoluta, imutável. Eu creio, Senhor. Eu creio que o meu irmão vai ressuscitar naquele dia, no futuro. Não, Marta, não, minha querida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. É pela fé que nós vencemos a morte, quando estamos em Jesus. É pela fé que nós cremos que Jesus é a ressurreição e a vida. É pela fé que nós recebemos o Espírito de vida. É pela fé que nós recebemos o Espírito que ressuscitou Jesus, que ressuscitou Lázaro. E que esse Espírito habita em nós, dando-nos a certeza de que vencemos em Cristo, com Ele, por meio dEle, vencemos a morte. Aleluia. Glória a Deus. Por que que Jesus ressuscita Lázaro? Para revelar quem ele era. O Senhor sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem poder sobre a morte. A ressurreição de Lázaro era como se fosse um avant-première de um filme que ainda está sendo revelado. Lázaro experimenta ali num primeiro momento, de uma forma palpável, concreta, no tempo, no espaço, na história, o poder daquele que é a ressurreição e a vida. Ele experimenta ali, juntamente com aquela comunidade de pessoas que ali estão, quem é que tem poder e a palavra final sobre a morte e sobre todas as coisas. Às vezes nós lemos o texto e não nos apercebemos das nuances, né? Os judeus também embarcaram nessa mesma coisa da limitação do tempo e espaço e disseram: vê de quanto ele amava, se ele que abriu os olhos ao cego não poderia ter impedido que esse morresse. Mas já que ele morreu, ele não impediu, agora acabou, porque como a gente diz, a morte, né, coloca fim em tudo. Há esperança enquanto há vida, depois que morre, tudo acabou para nós. Para Jesus, não. Ele tem poder sobre a morte. O Senhor Jesus ordena a morte e obriga a morte a devolver o Lázaro. O Senhor Jesus coloca o pé dele no pescoço da morte e diz: devolva o Lázaro. Devolva o Lázaro. Eu estou mandando. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Não é por ele. Ele merece morrer. Mas é por mim, eu tenho poder, eu tenho autoridade. Devolva o Lázaro. Lázaro, sai agora para fora. E lá vem aquele morto de 4 dias, amarrado os pés, lenço na cabeça, andando, se arrastando, mas vivo, porque ali estava o Mestre, o Senhor, que tem o poder, o domínio e a autoridade sobre a vida, sobre a morte. Ele é o nosso Senhor, é o Senhor Jesus. Para revelar quem era o Senhor, que tem poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor Jesus é quem tem a palavra final. A morte já é, meus queridos, um inimigo vencido.
Mas preste atenção, olha só que coisa interessante, né? Jesus, ao ressuscitar Lázaro, ele assinou a sua sentença de morte. As pessoas que ali estavam, que presenciaram o milagre da ressurreição, a revelação de que Jesus é a ressurreição e a vida, marcharam lá para as autoridades religiosas e eles chegaram à conclusão de que Jesus deveria morrer, para que Lázaro tivesse vida. Jesus assinou a sua sentença de morte. Naquele dia, naquele momento em que Jesus ressuscitou Lázaro, decidiram, óbvio, de acordo com a permissão de Deus, a morte do Senhor Jesus. Ao dar vida para Lázaro, Jesus assinou a sua própria sentença de morte. Para que Lázaro tivesse vida, ele teve que entregar a sua. E é assim, meus queridos, nós só temos vida e vida eterna, vida que se sobrepõe à morte, porque Jesus entregou a vida dele por nós. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça e nós vamos orar nesse momento. Você que está assustado com a morte, olhe para esse texto e veja quem é o Senhor Jesus. Você que está ansioso, temeroso em relação à morte, venha para Jesus. O Mestre está aqui e te chama. O Mestre chama. E quando nós ouvimos o seu chamado e entramos nele, vai-se o medo da morte. Vai-se o poder da morte. Opera em nós o poder da vida, do Espírito do Senhor Jesus. Você que foi atingido na sua casa, na sua família, que perdeu um ente muito querido, preste atenção. Jesus é a ressurreição e a vida. Pai, nós te louvamos, Deus, por esses momentos aqui na tua presença. Te louvamos, Deus, porque essa palavra não é minha. Eu não me atreveria, Senhor, essa palavra é do Senhor, é a verdade, a mais pura expressão da verdade. Que essa verdade penetre no mais profundo dos nossos corações. Nem morte, nem pandemia, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem espada, nada pode nos separar do amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. É verdade, Jesus amava Marta, Maria, Lázaro. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo, os pensamentos de Deus não são os nossos, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Repito, nós é que temos que fazer o nosso tempo se encaixar no tempo de Deus, os nossos pensamentos se transformarem, se encaixando nos pensamentos de Deus, os nossos caminhos é que precisam ser trazidos para os caminhos de Deus, porque o caminho de Deus é reto, o caminho de Deus é perfeito, os nossos não. E
não adianta querer puxar Deus para o nosso tempo, para a nossa urgência, para a nossa vontade, para os nossos pensamentos, para os nossos caminhos, não, porque os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o caminho de Deus é perfeito, a vontade de Deus é perfeita, o tempo de Deus é perfeito, aleluia, glória a Deus. E Jesus é a ressurreição e a vida. Quem vive e crê no Senhor Jesus, passou da morte para a vida, viverá eternamente. Aleluia. Desfrutemos no Senhor e para a glória do Senhor dessa vida que já borbulha dentro de nós e dentro do nosso coração. A morte é dura, a morte machuca, Senhor, mas ela não é maior do que o Senhor. A morte entristece, separa, fragiliza, mas ela é um inimigo vencido, porque ela foi atropelada pelo Senhor. No dia que o Senhor saiu triunfante daquele túmulo, no dia em que ela não pôde deter o Senhor, porque o Senhor é a própria vida, o Senhor é a própria vida, o Senhor é a vida, o Senhor é a luz dos homens, o Senhor é a vida dos homens, o Senhor é a vida de tudo que existe, é o Senhor. E nós estamos no Senhor. E por estarmos no Senhor, não morreremos nos nossos pecados, mas morreremos no Senhor. Obrigado, Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo faça uma obra extraordinária na nossa vida e no nosso coração, através do entendimento e da compreensão da Tua palavra. É a nossa oração e súplica em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os nossos queridos que estão aí doloridos, enlutados. Que o Espírito do Senhor, Jesus, que é o Espírito de vida, possa consolar, confortar e fortalecer o seu coração. E vamos continuar firmes, marchando, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, porque nós sabemos em quem nós temos crido. É nesse Senhor Jesus.